no ar. Aqui tá, ó, bate-boca aqui no intervalo, porque mexeu com o corpinho da gente, Tô a gente gostando fica da nervoso. gente. De volta para mais um bloco do Roda Viva sobre obesidade com o Dr. Alfredo Halpern. O Alfredo, recentemente vamos para o assunto do Paulinho, que é o mais nervoso, que você deve estar com uma fome, hein, Paulinho? Eu vou te contar. Ele tá mais magro. Olha, recentemente a Anvisa proibiu, em alguns casos limitou, o acesso a vários tipos de pílulas de emagrecimento, chamados inibidores de apetite, que se tornaram bastante populares nos últimos anos. E você, Alfredo, foi um dos maiores críticos da medida. Total. Eu quero saber por quê e quero aí já, porque já vi que depois vai ser difícil. Não, vai ser um Eu pau. quero já Aqui enganchar o seguinte. Você Eu tem um estava calmante aí, lendo, não? eu estava lendo que agora estão usando remédio de epilepsia para diminuir a compulsão. Vamos lá. Usa. Bom, eu vou responder assim. É que, bom, primeiro, obesidade é doença. Obesidade é doença que frequentemente não é tratável com medidas simplesmente como tentativa de dieta e atividade física. Existem remédios comercialmente vendidos que foram testados em laboratório durante muito tempo que são efetivos e que são, no mais das vezes, seguros. Não são totalmente seguros, como não há nenhum remédio seguro aí no mundo. Você nunca perdeu o paciente por causa de remédio? Perder de morrer, nunca. Nunca, Se nenhum? perder, nenhum. Nenhum teve efeito colateral também grave? Claro que sim. Grave? Tipo? Sabe o que é? Eu já tive paciente, por exemplo, que ficou muito agressivo. Por causa do remédio? Por causa de remédio. Eu já tive paciente que ficou deprimido. Mas isso, Paulo, você vê com qualquer tipo de medicamento tem colateral. Você sabe que se você fosse testar aspirina, para uma população, e colocasse indivíduos de um lado e de outro, a aspirina seria retirada por causa de sangramento e morte por hemorragia digestiva. Mas, doutor Alfredo, eu vou terminar. Já está vendo, eu tenho o direito de terminar o que eu estou falando. Olha aqui. Bom, aí, esses remédios existem. Todas as sociedades médicas, dê respeito. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nutrologia, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que às vezes tem uns chiitas que são contra por causa dos efeitos colaterais, todos foram contra a medida de proibição. Não tem porquê. Eles têm aplicação. Sabe qual é o problema? O senhor já tomou algum remédio desses? Não, mas tomaria. Tranquilamente. Não dá para dividir. Peraí, Já gente, dei ele para ainda não parente. respondeu a pergunta. Está acabando. Eu queria fazer uma Peraí, coisa ele que não vai está nesse, tá bom? acabando. Pode, por favor, Paulo, terminar? eu estou constrangido. É a Você está fome. chateado Vamos comigo? trazer um cachorro quente pro Paulinho. Não. Bom, mas é o seguinte, todos eles têm uma certa parte da população que responde. Funciona muito bem e tem poucos colaterais. Mas a gente só pode saber disso quando a gente dá. Alguns têm muito colateral e pouco efetivo. E alguns não funcionam nada. Cabe a nós saber dar. Mas o problema no Brasil, quero terminar, é que eles dizem o seguinte, anfetamínicos, o Brasil é o campeão mundial. Parece que não, agora já é os Estados Unidos. Só esqueceram de dizer que a maioria desses anfetamínicos são vendidos em posto de gasolina e churrascaria para rebite de chofer de caminhão. E esqueceram, e finalmente, só para terminar, e depois eu vou falar do remédio da epilepsia, o problema é que a Anvisa, que eu respeito, são profissionais competentes na área deles, mas eles não têm nenhuma experiência com o assunto obesidade e têm preconceito contra o obeso. Professor, agora eu queria falar uma coisa que nessa área aqui. Tem um estudo que é citado pelo Drauzio Varela, da doutora Solange Napoli. Exatamente. Esquece que diz, esse não, o professor Drauzio Varela citou esse estudo como sendo um estudo sério. E que diz o seguinte, em 107 consultas com prescrição de fórmulas, apenas um médico falou da existência de efeitos colaterais, somente 5 advertiram para não aumentar as doses prescritas e 7 para evitar gravidez. Nenhum deles sequer mencionou anfetaminas que anfetaminas e barbitúricos causam dependência química. Ou seja, existe uma discussão grande a respeito disso. Mas Então eu posso detalhe, falar. deixa eu só Então, emendar. não, eu quero pegar esse gancho. Não, Mas eu vou agora emendar eu vou nessa. pegar esse gancho. Esse estudo eu conheço muito bem, porque eu respondi à Solange e ao Carline, que é da Cateme, que é o marido dela, sobre esse estudo. Ela fez o seguinte estudo.
Eles têm muito preconceito contra, viu? Vou ser aqui muito claro. Contra o remédio? Contra os remédios, contra todos, principalmente contra os anfetamínicos. Ela fez o seguinte estudo, presta atenção. Ela falou, acho que estão dando muito remédio no Brasil. Então, eu não estou defendendo charlatão. Gostei da palavra do Augusto. Augusto é mais calmo aqui, né? Falou, isso é o que pensa. Mas aqui ele está calmo. E são muito charlatão, e naquela época se usava muita fórmula. Mas, veja só o viés do estudo. Como eles tinham pouco dinheiro, eles foram pegar médicos bem baratinhos, que faziam uma consulta em 5 minutos. Entendeu como é que é? Mas é o que se atende a maior parte da população, né? Não, eu estou falando de medicina séria, Paulo. Se for para falar que 5 minutos é bom, então já nem discuto mais medicina. Mas, doutor Alfredo, não dá para dividir? Entendeu? Então foi esse estudo, foi feito com esta população, entendeu? Foi feito com esta população e pegou só charlatão. Agora, vai ver médicos sérios, seleciona, faça um rap. Mas a anfetamina não vicia, diz que é mais difícil tirar o vício de anfetamina do que de cocaína, pô. Primeiro, não é anfetamina. Isso que eu tô falando, tem que separar, por exemplo, os Femproporex da vida, etc., com os butramina e outras drogas por causa da diferença da ação delas no cérebro. Não dá para dividir isso? Por que a Anvisa não dividiu, doutor? A Anvisa dividiu e quer podar todos. Mas por que não se dividiu os princípios? Eu não consigo falar aqui. Mas eu queria que o senhor me dissesse. Mas deixa eu falar, eu já entendi a pergunta. Eu tenho um poder de captação ainda razoável, apesar da minha vetusta idade. Então é o seguinte, sibutramina não dá nenhuma dependência. Segundo, esses outros que você está chamando de anfetamina são chamados anfetamínicos, e um deles, o mazindol, nem é, porque eles são parentes da anfetamina. Detalhe, anfetamina, quando foi lançada como antidepressiva, se percebeu que emagrecia, pegou um boom. Mas aí se percebeu que tinha muitos efeitos mentais e dava dependência. Eu sou da geração que tomava hipofagin, que queria ficar igual a... Mas eu posso terminar? As indústrias farmacêuticas desenvolveram outros produtos, aqui no Brasil, a anfepramona, a femproporex e o mazindol, que tem efeitos anoréticos, quer dizer, de diminuir a fome. E depois rebote. Eu acho que eu estou aqui com um público que já tem parte PRI, não vou conseguir me defender, isso aqui é um azar. Mas deixa eu terminar. Eu vou discutir o rebote com você, Janete. Aí, esses remédios têm muito menos dependência. Fizemos um estudo, exatamente por causa dessa história da Anvisa, eu já tinha um conceito, fui fazer a revisão, a minha esposa, a Cíntia Cercato, também que faz junto com a gente, fizemos uma revisão sobre esses efeitos da dependência. Pouquíssimos casos descritos. Eu mesmo, que receito esses medicamentos, raramente, olha, se vi 2 ou 3 casos, foi muito. Agora, efeito rebote, eu sei que a Janete quer dizer. A Janete diz o seguinte, o sujeito toma um remédio, emagrece, quando para, engorda. Vamos imaginar que você tem colesterol alto. Concorda, Paulo? É isso, está descrito pelo professor Drauzio. Paulo, professor Drauzio é ótimo, adoro ele, mas presta atenção. Remédio para colesterol você toma baixa. Quando você para, o que acontece? Volta. Se fizer dieta... Remédio para diabetes, baixa a glicemia. Você para o remédio, o que acontece? Volta. Isso aqui também é preconceito. Por que vai parar o remédio? A pergunta é essa. Como a obesidade é uma doença crônica, tem que tomar remédio crônico para sempre. E o remédio para compulsão, afinal? Então, aí, porque senão nós vamos ficar... Entendeu? O Augusto acho que está entendendo. Ele é mais compreensivo, ele é menos bravo. É verdade, está dizendo o seguinte... Mas então eu vou falar do remédio. Peraí, só para... Gente, está parecendo um galinheiro isso aqui. Então deixa eu falar do remédio. Só para entender, o senhor está dizendo o seguinte, se alguém tem hipertensão, toma remédio toda a vida para hipertensão. Isso. Se alguém sofre de obesidade, que é uma doença, o remédio é para tomar isso sempre. Mesmo. É isso. É isso aí, simples. Agora, remédio para epilepsia, deixa de dizer, chama-se topiramato. O que aconteceu? Coisas históricas muito interessantes. Era um remédio para epilepsia, mediano para epilepsia, não é de primeira linha. E para enxaqueca também, viu? É ótimo para enxaqueca. Aí começaram a ver que os pacientes que têm epilepsia começaram a emagrecer. Foi um achado, como às vezes acontece. Aí mas também não dura, porque eu já tomei para enxaqueca. Está vendo? Anedota, isso é experiência individual, mas eu estou falando geral. Não, de fizeram estudos, fizeram... E do quê? Não, o emagrecimento não dura. Ele para você.
Mas então o que acontece? Também o que você precisa emagrecer? Você eu não vou discutir com uma mulher magra dela. Mas deixa terminar. Aí viram isso. Aí começaram a fazer exames, começaram a fazer ensaios, porque remédio hoje em dia, você faz ensaios clínicos. Pega uma população, controla com placebo e vê o que aconteceu. Bom, ele emagrece mesmo. Acontece que ele tem colaterais que você tem que dar com muito cuidado, Mas para algumas pessoas, ele é soberbo para a compulsão alimentar. E principalmente se o indivíduo obeso tem enxaqueca, ele é a primeira escolha. Entenda. Mas é um remédio que você tem que ser muito cuidadoso. Por isso que eu quero falar, Paulo, quais os efeitos colaterais, médico, por exemplo? Entendeu? Não, mas é que eu queria dizer assim, por que os médicos, a maioria dos médicos, eu estou me convencendo, a maioria dos médicos tem muita dificuldade de convencer você a se reeducar, a mudar a sua alimentação, a mudar a sua... Eu não tenho. Mas ele fala que é uma doença. De jogar um remédio. Então, mas eu não tenho, Paulo. Eu não tenho. Desculpa falar, eu não tenho. Não, mas estou falando em geral. Eu não sei qual é a tua experiência, mas eu não hoje tenho. é muito feliz. Mas eu quero dizer assim, não, a minha experiência, você perguntou, ela é muito feliz. Mas agora, eu estou vendo, porque as pessoas gostam de dar remédio. Não, gostam. Ele já Posso dizer que a obesidade é uma doença que a pessoa não depende apenas da vontade. Isso. Eu vou dar um exemplo para você, eu vou voltar atrás para você. Vou te dar um exemplo. O que regula o que a gente come? Eu vou dizer o sentimento. Se vocês me deixarem falar 1 minuto, eu gostaria inteirinho. 1 minuto eu agradeço, tudo bem? Tem pessoa que tem fome. A fome é diferente entre as pessoas. É verdade. Existe a saciedade. Sabe o que é saciedade? Você come e você fica satisfeito ou não. É diferente das pessoas. Tem pessoa que tem preferência por carboidrato, tem pessoa que tem preferência por gordura, tem compulsão alimentar, tem um hábito que o sujeito acorda de madrugada para comer, acorda de madrugada e está definido, e tem alteração, então é diferente. Mas aqui em cima existe um órgão que regula isto, vamos dizer, um dos principais, chama-se hipotálamo. E se sabe que algumas pessoas, modelos animais e já estudos com doenças nessa região do hipotálamo, eles começam a comer como o diabo. Por quê? Porque rompeu esse equilíbrio. A fome dele é maior que a tua, a saciedade dela é menor, ele fica compulsivo. E não precisa ter doença. Hoje em dia os estudos mostram que esses distúrbios hipotalâmicos são funcionais. As pessoas nascem ou não com eles. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho lindo, que a Janete, eu sei que gosta disso. Criança que nasce pequenininha, e que sobrevive, tem um risco enorme de ficar obeso, diabético e ter infarto. Por quê? Porque o hipotálamo dele, ele rodou para fazer ele economizar energia, entendeu? Faz com que ele coma mais e queima menos caloria. E ele fica programado, Paulo, para o resto da vida assim. Mas estamos falando de alguns casos, né, professor? Não é assim, não é disso que a gente está Paulo, falando. Não se quando sabe a gente fala exatamente. desses milhões de obesos, a gente não está falando desses casos dos pequenininhos. Assim, eu não quero discutir, não tem nem condição, mas eu estou querendo realmente entender um pouco. Mas é isso mesmo. Mas agora, posso dizer uma coisa para vocês? Sem porque querer, esses milhões aí sem não são querer todos dizer, problemas muito sem querer, não sei. Não sei. Todos eles têm programa de hipotálamo. Muitos deles têm um problema. Já ouviu falar que no intestino, eu sei que a Janete gosta de falar, no intestino, eu sei que ela gosta, porque ela estuda. No intestino existe uma substância chamada GLP-1. Olha lá, não quero complicar. Está lá no fim. Essa substância, quando a comida chega lá, ela avisa o hipotálamo e avisa o estômago. Está na hora de parar de comer. Pois já tem um monte de estudos mostrando que indivíduos obesos têm deficiência nisso. E você sabe, é por isso que eu te digo, Paulo, pouco se sabe. Nós médicos que estudamos que nem um louco, eu estudo todo dia, eu não estou contando, todo dia eu estudo, vejo, mas ainda sabemos muito pouco, você sabe? Mas eu estou convencido que o problema não é só sem vergonhice, ou falta ou preguiça. É muito mais. E respondendo assim, que não é. A insistir a perguntar ao senhor, a deficiência do GLP-1, do PYY, assim como o excesso da grelina, por isso é que eu volto a perguntar, e acho que responde, talvez o senhor possa responder para o Paulo, por que o médico não consegue convencer? Não é que o médico não consegue convencer. Essa população que está obesa, ela está deficiente
desses hormônios, como o senhor ressaltou, ela está desequilibrada no hipotálamo porque ela está doente. E ela está doente porque, fisiologicamente, nós não estamos adaptados à comida, não é isso? Nós temos estômagos grandes demais e intestinos grandes demais, assim como, por exemplo, eu sou uma pessoa, tenho agenesia, eu não tenho dentes laterais, eu já tenho caninos. Você foi obesa? Eu fui magra até os 37 anos, tive um câncer, e engordei 70 quilos e fiquei uma obesa mórbida. Ah, é? Durante 9 anos, eu pesquisei no mundo inteiro todas as possibilidades possíveis, imagináveis, até chá de cocô de gato para emagrecer. O Paulo me conheceu nessa época, antes e depois, né? E depois eu fiz vários estudos, e por isso que o doutor me conhece, porque eu já mexi bastante ele, entendeu? Mas a questão é que o que me impressionou muito, por isso que eu queria que ele explicasse, é que na evolução, assim como eu não tenho esses dentes laterais, porque eu tenho agenesia, a evolução do homem já dispensa esses dentes na mastigação. As futuras gerações, bem futuras, meu filho também não terão esses dentes. As futuras gerações terão estômagos menores e intestinos menores. Por isso é que nós vimos engordando tanto, em termos de endemia e pandemia. Não é isso, doutor? Médio. É isso que eu queria que o senhor explicasse. Médio. Essa é uma explicação filosófica, interessante, inteligente, mas talvez não explique tudo. O que eu acho que sim, o que tem uma teoria é que... Você lembra desse GLP-1 que eu falei, que ele é estimulado quando você come? Uhum. O problema é que ele está lá no fim do intestino delgado. Então, para a comida chegar lá e atiçar tudo isso, precisa chegar. Quando se come menos fibras, por exemplo, e hoje em dia está se comendo mais alimentos refinados, industrializados, talvez você não estimule isto aqui. Então, e que realmente o obeso tem intestino maior, sim, mas não quer dizer que são todos obesos. Já fizeram umas medidas e viram que tem intestino maior. Agora, quanto ao estômago, com certeza o estômago tem o mesmo tamanho que todo mundo, gordos ou magros. O que acontece é que os magros fecham antes, porque o estômago vem, né, a comida vem, e aí uma hora fecha o piloro. Não tem essa história de estômago dilatado? E você pode dilatar, mas é porque ele é uma câmara, é tipo uma bexiga. Você assopra, você pode assoprar, soprar, mas depois ele fica menorzinho, entendeu? Não é que são comidas, são tamanhos diferentes. Mas depois pegar o cocô do gato dela, porque tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Eles podiam emagrecer. Deixa eu te dizer, isso aqui é outra coisa fascinante que não sei se vocês viram. Sabe que nós temos trilhões de bactérias no intestino, sabia não? Trilhões, não é? Nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso tubo digestivo do que nossas células. Pode imaginar o que tem. Tanto assim que se fala que nós, é uma coisa que chama metagenômica, é nós e o genoma, o conjunto de genes dessas bactérias. Muito bem, se descobriu que as bactérias dos gordos são, eu vou usar gordo carinhosamente, sem preconceito, né? São diferentes das bactérias dos magros. Por quê? Pois é, por quê? E se você pega um rato, por exemplo, e limpa o intestino do rato com um antibiótico, o rato come, pelo amor de Deus, pessoal, não é para tomar antibiótico, viu? Mas depende de antibiótico específico e tudo mais. O rato fica magro, come à vontade e não engorda. Pois você põe bactéria de obeso no rato, o rato engorda. Aí eu vou dar uma explicação simples, são várias. Mas uma delas é o que as bactérias estão fazendo no nosso intestino. Além delas viverem da gente, que elas são muito espertas, porque aí estão dentro, elas utilizam também uma série de substratos para se alimentar, mas elas interferem com o nosso organismo. E tem bactéria que pega a celulose, eu quero dizer alface, quebra a alface, e isso aqui pode ser absorvido. E você sabe que eu sempre dizia uma frase que eu gostava e que o pessoal gostava de dizer, que o que não engorda é água, ar e alface. Eu já estou começando com água, ar. Então, quando você falou de cocô, e tem uma experiência horrível, mas é verdadeira. Obesos que foram alimentados com bactérias de cocô de magros. De cocô de magros? De cocô de magros. Deu certo? Deu certo. Então deu certo. Não, mas emagreceu, mas transformou o sistema bacterial lá dele, não sei. Essa bactéria ficou lá e fez emagrecer, fez engordar. E eliminou as fez emagrecer.
E isso aqui é um campo muito interessante agora, que é o campo das bactérias. Então, só para dizer, ó, ar-condicionado, né? E no campo das informações surpreendentes, fazer dieta engorda? Quê? Nesse campo das informações surpreendentes, fazer dieta engorda? Pois você sabe que eu estou começando... Olha, como regra, você sabe que eu que estou nessa área... A Marília, você exagerou que eu estou há 45 anos nessa área. Eu estou há 43, porque os 2 anos de residência eu não estava exercendo a obesidade, eu não tratava de obesidade. Mas, de qualquer maneira, eu fico muito surpreendido com as informações nutricionais. Eu acho que esse programa também tem essa finalidade de transmitir informações para o público. Porque às vezes o pessoal fica tonto, né? Porque a gente dá uma informação, depois dá outra. Isso que eu estou falando é especulativo. Pelo amor de Deus, pessoal, coma alface, sim. Verdura faz bem, você está entendendo? Fruta faz bem. Estudos também do ponto de vista de mortalidade mostram que comer verduras, frutas, faz bem. Mas o que eu quero dizer é que alguns obesos que dizem, doutor, eu aproveito tudo e eu engordo, pode ser verdade. Entendeu o que eu quero dizer? O que é que emagrece, além de remédio e dieta? O senhor já disse que pode não emagrecer. Não, eu disse que... Me surpreenda com uma notícia boa. Termo dieta é ruim. O controle é fundamental. Controle no sentido de você procurar comer menos do que você gostaria quando você é obeso. Que mais não dá para substituir controle por equilíbrio, doutor? Atividade física... remédio e cirurgia nos casos extremos. A cirurgia acho que vale um capítulo à parte, um bloco à parte. O que eu quero saber é o seguinte, essas dietas todas que aparecem, South Beach, Atkins, da Lua, uma por semana e tal. O que acontece? Que se aparece uma por semana, uma por mês, uma por temporada, por que não dá certo? Que elas funcionam, mas funcionam a curto prazo. Um dia eu falei que eu ia dar a dieta do brigadeiro. Você come brigadeiro e emagrece. Sabe como? Você come 6 brigadeiros e não come mais nada e você emagrece. 6 brigadeiros por dia. O que faz emagrecer, com todas as especulações que se fazem, é comer menos caloria do que gasta, qualquer que seja a forma. O que eu acho é que essas dietas que aparecem, e você pode ver, aparece de um dia, desaparece, vem aí um artista que fez, alguma pessoa famosa, mas elas duram pouco. Elas duram pouco porque ninguém aguenta fazer muito tempo, entendeu? Por exemplo, a dieta do Atkins. A dieta do Atkins funciona, surpreendentemente funciona, mas ninguém aguenta comer carne e gordura o tempo todo. Mesmo as dietas equilibradas, qualquer dieta restritiva, segundo o senhor mesmo está colocando, porque se trata de ingerir menos calorias. Se você nasceu para ser obeso, você vai ter que fazer uma dieta em que você vai comer menos do que você gostaria. Olha, tem um estudo chamado Luca-Red. E esse estudo, sim, demorou com diabetes, etc., mas as conclusões finais. Os Estados Unidos têm um registro que eu acho muito interessante. Os indivíduos que emagreceram e conseguiram manter o peso. Olha que interessante. Anos e anos. Com dieta. Não, calma. Depois de muitos anos, eles viram qual era a característica desses indivíduos. Primeira característica que eu acho que é surpreendente, que muita gente, você vai gostar porque é surpreendente. Disciplina. Toma café da manhã. Faça o café da manhã. Segundo, controle-se o resto da vida. É equilíbrio. Espera um pouquinho, o que significa? Se pesar, sim, quando você conseguiu emagrecer, se pesar periodicamente. E terceiro, se conforme que você vai comer menos que os seus semelhantes que não são obesos. Bom, essa é uma realidade. Gente, eu tenho que terminar esse bloco, só quero colocar uma coisa aqui. O nosso país está muito obeso. Muito. Agora, as dietas, né, no geral, vamos dizer, o sonho de consumo numa dieta alimentar seria a melhor fruta, o não sei o que, orgânico. Isso é muito chato. Isso é muito chato. E caro. É chato. E caro. O que eu quero saber é o seguinte, é mais barato ficar pesado do que fazer dieta? Vai sair mais caro, porque você vai ter problemas, vai ficar caro para você porque você vai morrer antes, vai tomar mais remédio e tudo mais. Mas não precisa fazer essas coisas. Come o dia a dia. A minha filosofia sempre foi coma de tudo, sem exagero. Coma de tudo, sem exagero. O senhor come de tudo? Como. No dia a dia eu me cuido. De segunda a sexta eu me cuido.
Sábado e domingo eu chuto o pau da barraca, mas em termos, eu não vou num restaurante, eu vou pedir uma fritura. Bife à milanesa e bife à parmegiana, eu adoro, mas eu não peço isso há anos. Batata frita mas só... Mas o que é seu excesso? Cerveja, vai num bom vinho. restaurante, toma um bom vinho a mais, né? Porque eu tomo, enfim, eu tomo todo dia um copinho ou 2 de vinho. É bom, mas mais, você está entendendo? Comer uma boa carne. Uma sobremesa, comer uma sobremesa abacaxi. gostosa, desse tipo, ir num bom restaurante, comer bem. Esse é o meu exagero. Comer uma pizza de vez em quando. Por que não? Por que não? Agora, no dia a dia, Augusto, eu tenho que te responder sim, eu me cuido. 2 vezes por semana eu como salada. Qual é o seu índice de massa corporal? 28. Eu tenho que terminar esse bloco. 28. É um pouco Mas acima, na minha né? idade tá boa. Não, os estudos depois a gente pode falar. Para minha idade tá bom. Eu vou entrar Podia aqui mentir, para dizer dizer... que é 23, né? Nós vamos terminar mais um bloco do Roda Viva aqui com o endocrinologista Alfredo Halpern. Voltamos daqui a pouco. Até já.